Boa noite a todos. É um grande prazer ter vocês mais uma noite conosco nas aulas do Retina Instituto, todas as segundas às 19h30. E hoje teremos aqui um convidado especial que fez parte da sua formação aqui em Belo Horizonte e hoje é coordenador do Fellowship em Retina e Vítreo na clínica UPA Oftalmologia em São Paulo e mais várias outras coisas aí, como estão no primeiro slide. Então, eu chamo aqui o Dr. Nelson Chama Capelanes para dar uma aula de serosa central, com uma abordagem mais baseada em evidências. Boa noite, Tereza. Primeiro, agradecer o convite, você e o Cardino. É uma honra enorme para mim, né? Não mereço tanto estar aqui, mas vou tentar dar o meu melhor. Como eu falei para você, dar uma aula na semana seguinte do JAPI é uma responsabilidade muito grande, né? Estou muito longe do nível didático dele, mas a gente vai tentar fazer uma coisa mais bate-papo aqui, vou mostrar algumas coisas de imagem, e vocês fiquem à vontade para me interromper, ou se quiserem deixar pergunta para o final. Mais uma vez, muito obrigado. Não estou presencial em BH, mas me sinto aí. É um prazer enorme voltar, porque eu considero BH minha casa também. Então, vamos lá. Começando, declarar que eu tenho ausência de conflito de interesse nessa apresentação. Então, vamos falar um pouquinho de história. Vou passar rapidamente, né? Como que a serosa começou a ser olhada, né? E o von Graeff, em 1866, chamou de retinite iluética central. A primeira descrição é dele. Olha quanto tempo faz, né? Sem todo o aparato de diagnóstico que a gente tem hoje, ele já conseguiu suspeitar que tinha alguma coisa acontecendo ali. Em 1930, o Kitahara sugeriu que tinha uma corioretinite serosa central. Ele já começou a dar o nome aí que a gente usa até hoje, né? E ele sugeriu que era secundária à tuberculose, que tinha uma prevalência, né, e uma incidência enorme naquela época, né? Em 37, o Hornke começou a chegar mais perto, né, do que a gente conheceu depois, né, que ele chamou de retinite capilar espástica central, né? Ele sugeria que havia um espasmo dos capilares da retina causando essas alterações. Ele ainda não conseguia saber o que era, né? Duke Elder, importantíssimo autor, em 1940, chamou de retinopatia serosa central. E ele falava que ele deduzia que era um espasmo de vasos retinianos causando vazamento. Vejam que eles ainda estão olhando para a retina, né? O Kitahara pensou em corioretinite, mas eles ainda olharam para a retina porque se hoje é difícil a gente ver coroide, você imagina em 1940. Mas todos eles, né, começaram pensando no fluxo, né, na parte vascular. E esses caras são admiráveis, porque eles não tinham nada do que a gente tem hoje, né, e o raciocínio deles era muito à frente da gente. E hoje a gente cada vez mais sabe que a doença é vascular, e lá na frente a gente vai ver, né? O Bennett, em 55, sugeriu que era uma doença causada pelo estresse, né? E a gente hoje sabe que a personalidade tipo A é um dos fatores de risco, né? Em 1965, o Malmini, ele começou a observar um vazamento do EPR não relacionado, ele sugeriu que não fosse relacionado a espasmo vascular, tá? Tinha alguma coisa ali, mas que não era secundária a espasmo, né? Ele usou uma angioscopia fluoresceínica. Nessa época, a fluoresceína era bem arcaico, né? Rudimentar. E aí esse cara, né, que é o nosso grande mestre, né, o ídolo, acho que de 10 em cada 10 etnólogos no mundo, né? O Guess, a gente brinca que ele tinha um OCT no olho. Quando eu fiz especialização em mácula na Unifesp, em 2014, eu só ouvia isso. O Guess tinha um OCT no olho. Foi bem na época que começou a mudar a classificação do buraco de mácula, né? Que o Ducker e o grupo dele sugeriu essa mudança, que a gente usa até hoje, né, associada à cintração vitro-macular. Mas o Guess, sem OCT, sem nada na época, conseguiu classificar o buraco. Depois do OCT, a gente viu que ele estava certo. E na serosa, a mesma coisa. O Guess foi o cara que olhou e falou: opa, tem um aumento da permeabilidade da coro capilar, aumentando a pressão hidrostática na coroide, causando esses descolamentos do epitélio, né, e o extravasamento subretiniano. Sem nada, irmãos. Uma época que a angiografia era uma coisa completamente rudimentar. Não tinha OCT, não tinha endocianina. Então, a gente tem que tirar o chapéu mesmo. Ele fez a gente avançar décadas, né? Ele foi um espetáculo. Então, eu sempre gosto de homenagear ele nessa aula, porque ele é fora de série, né? E o Spade, que a gente vai falar dele daqui a pouco, que é o grande protagonista dessa aula aqui,
né, em 96, confirmou a teoria do Guess, né, por indocianina e OCT. E aí? E aí ficou aquela discussão. É uma doença da coroide ou uma doença do EPR? Né? A primeira hipótese, né, foi que é uma disfunção da coroide, né, causando aumento da permeabilidade vascular e leakage. As alterações do EPR seriam consequência da disfunção coroidiana. E a gente hoje sabe que isso é verdade. Né? E aí, a segunda teoria, e até pouco tempo atrás, né, alguns grupos ainda defendiam a hipótese, né, com tudo isso que a gente viu, de a lesão inicial sendo EPR, causando as outras disfunções, né? E aí agora a gente viu que isso caiu por terra, tá? Não dá mais para falar que é uma doença do EPR, tá? Hoje a gente não tem mais dúvida, ok? E aí vieram alguns grupos, alguns anos atrás, né? 2015, 16, 17, 18, esse artigo excelente, e começou a falar nas doenças da PAC coroide, né? O que seriam PAC coroide? Doenças da PAC coroide. PAC coroide, né? E depois do advento do OCT, a gente conseguiu ver isso com muito mais detalhe. São coroides mais espessados, onde a vasodilatação, a vasodilatação das camadas maiores, né, dos vasos maiores, principalmente a de Halley, comprimindo, né, a coro capilar, tá? E aí um espectro de diversas doenças entraram nessa classificação, né? E aí, vamos falar da serosa. É uma doença cororetiniana, é uma doença coroidiana, é uma doença do EPR, agora a gente já sabe que é uma doença da coroide, que se inicia na coroide. Maior incidência no sexo masculino, entre 40 e 50 anos, e lá na frente a gente vai ver uma possível explicação para isso, baseada na teoria nova do Spade, né? É a quarta retinopatia associada a fluido, não cirúrgica, mais comum. E aí a característica dela é descolamento neurosensorial e do epitélio pigmentar em uma fase um pouco mais tardia, né? Então tem, como eu já falei, aumento da permeabilidade coroidiana, né? Aí você tem a quebra da barreira, né? O EPR não consegue sustentar, e o leakage, né? Isso deve mudar um pouquinho agora, tá? Com a teoria nova do Spade, né? E aí a disfunção coroidiana é a hipótese aceita como sendo a causa inicial, e a gente vai ver já já que isso é verdade, né? E aí vem nosso grande Spade, né? Meu outro ídolo, junto com o Guess, e joga isso aqui para a gente no ano passado, né? Ele fez isso com o grupo dele de Nova York, também bem próximo ele publicou esse outro paper com Ledesma do México, né? Mas que mais ou menos querendo dizer a mesma coisa, tá? Isso foi revolucionário, né? Eu acho que é a terceira vez que eu estou dando essa aula, mas depois disso saíram mais coisas, então essa aula está super atualizada, porque tem coisa que eu vou falar aqui hoje baseada nessa teoria que eu não falei nas outras, tá? Daqui a pouco a gente vai voltar a falar dele, eu só quis dar um spoiler. E vamos falar do espectro paracoroide. Então, o que essas doenças têm em comum? Coroide espessada, difuso focalmente, né? Há uma compressão da corocapilar, que não sei se é muito legal falar em compressão, mas para a gente pensar, né, hipoteticamente, vamos pensar que ela está sendo comprimida mesmo pela dilatação dos vasos maiores, né? Dilatação vascular das camadas externas, os PAC vessels, calma, porque isso aqui principalmente, né, o que são os PAC vessels, o que a gente achava que eram os PAC vessels, não é bem assim. Os PAC vessels não são simples dilatações de camadas externas sadias da retina, tá? Não é isso, tá? O Spade veio mostrar isso para a gente. E na endocianina, né, que é o exame padrão ouro ainda para serosa e para a maioria das coroidiopatias, a gente vê um aumento da permeabilidade vascular na coroide, tá? Mas nem toda coroide espessa desencadeia lesão ou doença, tá? E o Spade foi um autor que sempre criticou o termo pacoroide, tá? Se todo mundo com a coroide espessada, né, a gente pudesse chamar de PAC, usar o termo PAC coroide, né? A teoria dele, teoricamente, cairia por terra, né? O termo PAC coroide, ele tem que ser usado para doenças onde há PAC vessels, ok? Que todas as doenças desse espectro, a gente encontra os PAC vessels, ok? Então,
talvez esse termo, PAC coroide, mude um pouco, tá? Vamos continuar chamando de PAC coroide? Não sei, mas os PAC vasos não são o que a gente achava que eles eram. Então, ainda a gente vai falar do que a gente tem hoje, né? O espectro PAC coroide engloba essas doenças, né? A epiteliopatia pigmentar PAC coroide, a coriretinopatia celular central, que a gente vai falar hoje, né? A neovascularização, né, PAC coroide, o polipoidal, que hoje na nomenclatura mais aceita, a gente chama de neovascularização aneurismática do tipo 1, a escavação coroidiana focal, a síndrome PAC coroide peripapilar, que a gente vai ver que ela tem uma relação grande com a serosa, pela teoria nova do Spade, né? Porque as anastomoses, já vou dar um spoiler aqui, que na verdade as anastomoses intervorticosas são os paquivessos, elas ocorrem mais na mácula e na região peripapilar, tá? Por isso que essas doenças têm uma relação muito grande. E alguns autores, né, sugerem que o PET, né, aquela exudação periférica, né, hemorrágica, seja um tipo de paquicoroidopatia, né? Seja também secundária a uma anastomose ali, né? Ou tipo de polipoidal, a gente ainda não sabe, tá? Agora, com essas endocianinas Whitefield, a gente vai conseguir estudar melhor. A PERT ainda não entra, mas eu quero colocar aqui para vocês essa novidade que alguns autores sugerem que possa ser. Eu acho que o Japi até falou disso semana passada. Então, o espectro paquicoroide, né? Vamos falar um pouquinho do aspecto clínico. A regressão ou progressão, né, do vazamento ocorre em diversos estágios. A maioria dos pacientes não passa dos estágios iniciais e passa a vida toda sintomáticos. Não é todo paciente com PAC verso, né, com PAC vaso, que vai ter alguma manifestação dessas doenças. É a minoria, na verdade. Os grupos que classificaram as paquicoroidopatias tentaram fazer uma sequência, tá? Então, o primeiro estágio, você só tem alteração da coroide. Não tem alteração anatômica nem funcional, DPR nem da retina. E a imensa maioria dos pacientes passa a vida inteira assim, tá? O segundo estágio, você já tem lesão do EPR, né? E alguns autores sugerem que essa sequência tem que acontecer, tá? Então, tem que ter ali a compressão da coluna capilar, a estase, para ter epiteliopatia, para num terceiro estágio você ter o leakage, tá? Que aí você tem o descolamento seroso neurosensorial. Lembrando que a serose aguda, eu vou falar lá na frente, primeiro é um descolamento da retina neurosensorial, tá? E isso, para vocês, é um biomarcador legal, às vezes, até para diferenciar de um arada, por exemplo, tá? Mais à frente, né? O arada, podem perceber que ela não tem descolamento DPR, tá? É muito difícil, não dá tempo, é uma doença inflamatória da retina, tá? A serosa, depois de um tempinho, primeiro super aguda descola a retina neurosensorial. Um pouquinho depois o EPR já está descolado, né? Tem algumas síndromes de arada que mimetizam a serosa. Então, é só uma dica para vocês aí, tá? Que para ajudar vocês a diferenciar, tá? No quarto estágio, você pode ter a neovasculopatia paquicoroide, a neovascularização. A gente vai ver lá na frente que a neovasculopatia paquicoroide, na verdade, não respeita essa sequência. Ela pode acontecer em qualquer tempo, assim como a polipoidal, tá? Só estou colocando aqui porque é o que a gente tinha até agora, né, de classificação e fisiopatologia, tá? E aí, de novo, apareceu ele, né? O Spade, para falar que não é bem assim que as coisas acontecem, tá? E mais gente apareceu, tá? No ano passado, outros autores, né? Esse grupo da lição da Holanda, eles tentaram, com a teoria do Spade, eles tentaram demonstrar que, na verdade, é uma anastomose arteriovenosa. Eu vou mostrar para vocês lá na frente esse paper aqui também, tá? E aí esse grupo mais recente aqui, de janeiro de 2022, publicou esse paper, né, baseado na teoria do Spade, muito legal também, um grupo do Japão. Estou colocando aqui o que a gente tem de mais amplo e recente. Tem outras coisas publicadas baseadas no que o Spade contou para a gente, tá? E aí o Spade sugere que a gente mude o nome, né, de paquicoroidopatias para coroidopatias de sobrecarga venosa, né? Por quê? Porque, na verdade, os paquivessos são anastomoses, né, entre as verticoses, eu vou falar lá na frente, que não necessariamente quem tem coroide espessada tem paquivésio. Não necessariamente quem tem paquivésio vai ter alguma manifestação.
né? E a gente falar em pacto coroide, a gente está deixando um pouco de lado a nova proposta de fisiopatologia, tá? Então, é só uma sugestão e isso provavelmente vai acontecer. Eu já mudei nos meus laudos, tá? Eu não falo mais em pacto coroide. Quando eu estou fazendo laudo de OCT, principalmente, eu já estou falando de coroidopatia de sobrecarga venosa, tá? Então, eu fiz uma sequenciazinha aqui para vocês entenderem mais ou menos o que o SPADE propôs para a gente. Então, você tem o espessamento da esclera, ou uma trombose de seio cavernoso, ou fístula, ou hipertensão pulmonar. Por que eu estou falando isso? A gente esqueceu de olhar para o todo, mais uma vez. O fluxo está interligado. O nosso sistema, o nosso corpo é uma tubulação, com sangue que vai e sangue que volta. A gente esqueceu disso. A gente ficou olhando para o olho como um compartimento fechado. E a gente esqueceu que tem todo um trajeto. E o SPADE olhou para isso. Tá? E onde que o espessamento escleral, ou a trombose de seio cavernoso, qualquer outra deficiência ou alteração que faça que ocorra o retardo do retorno venoso, pode gerar uma serose central. E aí ele contou para a gente. Né? Você tem um aumento da pressão hidrostática nas verticosas, tá? Você diminui o retorno, você lentifica o retorno e essa pressão vai aumentando. Pô, mas por que a verticose é tão ruim para drenar? Ela não tem válvula e ela não tem linfático. Então o extravasamento fica lá e ela não tem válvula para ajudar. O sistema tem que funcionar perfeitamente. É um sistema quase linear. Não pode ter nada interrompendo, porque ele não tem ajuda. Tá? E como é que ele faz para essa drenagem ocorrer? E eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais lá na frente. Tá? Você tem uma sobrecarga, que ele chamou de overload, e aí você tem anastomoses entre as verticoses, tá? No que eles chamam de nas watershed zones, né? Que são aquelas zonas onde você antes não tinha vaso nenhum. Eu vou mostrar para vocês com imagem de hidrocianina depois, tá? E aí essas anastomoses são nada mais que os paquivasos, que a gente achava que era simplesmente uma dilatação vascular. Não é. O paquivaso não é um vaso pré-existente. O paquivaso é uma anastomose entre as verticoses, que está aqui. Então, olha a sequência aqui no A, você vai tendo um aumento da sobrecarga, um overload no B, no C já começa a fazer uma anastomose, aqui na watershed zones, onde antes não tinha nada, e forma o paquivaso. O que é o paquivaso? É uma anastomose com consequente aumento da permeabilidade. De novo, nós não temos linfáticos e nós não temos válvulas nas veias da coroide, ok? Beleza? Eu vou mostrar isso melhor para vocês lá na frente. Se eu estiver indo muito rápido, gente, me falem, tá? É porque tem bastante slide e eu também não posso demorar muito, senão a gente não acaba. Olha que legal essa imagem do paper do SPADE. A endocianina de Whitefield, gente, foi assim revolucionário, tá? Para a gente entender a coroide e para o SPADE desenvolver a teoria dele, tá? A gente vai ver mais coisas lá na frente, mas o que eu queria mostrar para vocês, na região macular, né? Olha o tanto de anastomose que a gente tem entre os vasos, o plexo temporal superior, né, e temporal inferior, ok? Das verticosas. Olha as anastomoses acontecendo aqui no centro, nas watershed zones, tá? Que seria aqui, né? Essas zonas com os vasos menores e com ausência de drenagem, né? E agora aparece um vaso onde não era para ter. Que vaso é esse? É uma anastomose. Aqui em amarelo são todos esses vasos mais engurgitados, né? A trama vascular se conectando uma com a outra. Vejam que a região nasal não participa muito, tá? É mais a região macular e peripapilar. Por isso que na região nasal a gente não encontra muita manifestação das paquicoroidopatias, tá? Aqui mostrando para vocês na endocianina um enchimento lentificado, né? Se vocês compararem esse vaso aqui, ó, com 38 segundos, os vasos ao redor dele já estão muito mais fluorescentes, tá? Ok? Aqui embaixo também, ó. Compara com 1 minuto e 7, os vasos que estavam mais fluorescentes já começam a diminuir a fluorescência e ele está enchendo ainda. Olha aqui, tá? Isso é sobrecarga. Não tem outra explicação.
Olha a simetria do calibre das verticosas aqui, tá? Vocês conseguem notar? Olha a diferença, tá? Nessa endocianina. Isso é engurgitamento, tá? Olha a ampola, olha a diferença da ampola, ok? Isso é muito importante, né? As ampolas das verticosas, tá? Elas também ficam muito mais calibrosas, mostrando um engurgitamento e uma deficiência no retorno, uma sobrecarga, o overload. Olha que legal essa comparação que o Spade fez. O que ele tenta mostrar para a gente, na teoria dele, é que isso está acontecendo, isso pode acontecer no corpo inteiro. A gente não tem varizes por um overload, né? A gente não tem variz esofágiana, a gente não tem variz no membro inferior. Por que isso não vai acontecer na coroide, onde o sistema de drenagem é muito pior? Sem válvula para ajudar, sem nada para ajudar. Né? A gente depende só do fluxo e da alteração de pressão, né? Intraocular e da lei de Starling, que eu vou falar daqui a pouquinho. Tá? Vocês conseguem perceber aqui, né, o tanto de anastomose é que não era para ter esses paquivasos, né, na região da mácula. Olha aqui, isso tudo é anastomose. Então, ele faz uma analogia, né, com as varizes do membro inferior. Ele quer mostrar para a gente que é uma coisa só, gente, está tudo interligado. O mecanismo de drenagem é um só, com suas peculiaridades no corpo humano. E a gente nunca parou para olhar isso. O que a gente ficava olhando? Da coroide para corocapilar e EPR. Coroide, esqueceu de olhar lá para trás, né? Normalmente, as respostas para tudo estão nas bases e bem na nossa cara, né? Só que só os gênios conseguem comprovar isso. Olha essa dilatação da ampola. Linda essa imagem, linda essa imagem. Tá? A endocianina por oil feed é revolucionário para entender essas doenças da coroide. Tá? E é um exame relativamente novo, então vai vir muita coisa aí ainda. Olha o Anfase, né? Eu adoro Anfase. Eu que faço pesquisa em OCTA, eu gosto mais do Anfase do que o CTA, na verdade. Eu acho ele atualmente mais útil que o OCTA para a maioria das coisas, né? Apesar da minha linha de pesquisa ser toda em OCTA. Então, a gente tem aqui, né, um corte normal, né, dessa lamela, né? E quando a gente aprofunda um pouco mais o corte ali, a coroide, a gente vê, né, no olho patológico, né, as watershed zones com anastomoses, ok? E o desaparecimento, cadê? Ó, aqui tem dilatação vascular, você não tem watershed zones mais, que elas existiam aqui. Olha o calibre desses vasos da córeo capilar aqui, né? Mais inferior, na verdade, mais externa. Olha o calibre aqui das verticosas, anastomoses, comparando com o olho normal, né? Olha aqui, não tem vaso praticamente. Olha a watershed zone cheia de vasos, cheia de anastomose, né? Enquanto a gente não tem um amplo acesso à endocianina, o Anfase, que é um exame não invasivo, ajuda muito, viu, gente? Ajuda muito. Se vocês souberem usar, tiverem paciência, é sensacional para a gente ver essas alterações, tá? E aí um outro grupo que eu mostrei para vocês lá, a imagem do paper, né? Esse grupo japonês propõe também essa teoria bem baseada na teoria do Spade, né? Mostrando, comprovando que realmente é uma anastomose com aumento da permeabilidade. Então aqui o olho normal, watershed zones sem vaso, né? Sem vaso calibroso. E aí começa pela sobrecarga, né? Olha aqui, ó, essa ampola da verticosa mais sobrecarregada. Começa as anastomoses. E aí, extravasamento, né? Paquivaso, pressão ali no PR, na coro capilar, EPR, serose. Mas pode seguir outro caminho também, tá? Ela pode ter uma neovascularização, que a gente chama de neovasculopatia pacoroide, por uma liberação de VGF local, né? PDGF, VGF local, né? Ou uma alteração vascular formando um pólipo, que se comporta, entre aspas, como uma membrana, mas a gente sabe que é uma formação aneurismática. Também explicaria essa teoria polipoidal, tá? Ok? Eu vou ter que passar meio rápido, senão a gente não vai acabar hoje. Esse outro grupo, né, holandês, propôs que seria uma anastomose arteriovenosa, né? Então, aqui embaixo, na parte inferior do diagrama, como seria o normal, né? Então, as artérias ciliares posteriores curtas vêm, né? Ok? Perfundem, e aí
as veias vorticosas, né? Veio pelas vênulas, veio a vorticosa, a ampola da vorticosa, veio a oftálmica. Perfeito. Vocês percebem que esse fluxo tem que ser perfeito, não pode ter nada alterado, não pode ter nada comprimido, não pode ter uma esclera espessada, que é uma das teorias do Spade, o motivo dos homens terem uma incidência muito maior na serose. A esclera do homem é bem mais espessa que da mulher, tá? Essa é uma das teorias, ok? Quando você não tem uma esclera capaz de ajudar na drenagem, tá? Quando tem extravasamento e principalmente uma esclera comprimindo aqui pelo aumento da espessura e com dificuldade de drenar, né? Você tem uma sobrecarga muito maior nas veias. E aqui em cima, ó, o que ele chama de patológico na teoria dele para explicar. Então, também é um aumento da sobrecarga no final das contas, mas ele fala em anastomose arteriovenosa, ok? Chamando os paquivasos simplesmente de um engurgitamento de veias já pré-existentes, né? Ok? De vorticosa já pré-existentes, ok? Beleza? Ó, anastomose intervorticosa, ok? Aqui, desse mesmo paper, só para mostrar para vocês, né? Multimodal aqui, numa serose que já está cronificando pela imagem, a gente vai falar disso lá na frente, tá? Mas eu quero focar aqui, ó, na dilatação venosa, paquivaso, na endocianina, né? E enchimento lentificado. Compara com os vasos ao redor. Ok? Olha a diferença de fluorescência, tá? E aqui já, numa fase mais tardia, com quase 10 minutos, o extravasamento. E aí ele vai lá para a física, né? O Spade fala da lei de Starling, né? Qualquer sistema de fluxo que sofrer qualquer modificação no seu fluxo, existe a lei de Starling, né? Onde forças externas ajudam a isso se manter regular, né? Por quê? Principalmente na coroide, já falei, nós não temos principalmente as válvulas, o sistema de drenagem é linear, ele muda às vezes até com a posição, tá? A posição da cabeça, deitar, de pé, etc. Assim como todo o sistema do corpo, você imagina na coroide, tá? Eu não vou entrar a fundo na lei de Starling, né? Aqui, então é uma aula só disso, mas eu também não sou físico. Mas só para mostrar o que ele fez aqui, ele colocou o desenho no paper, né? Olha a diferença de espessura escleral, né? O que ele fala é que essa esclera não consegue drenar, ajudar a diminuir essa sobrecarga, tá? E a gente sabe que a pressão intraocular tem uma diferença de 2 a 3 milímetros de mercúrio em relação à pressão nas vorticosas. Por quê? Justamente para a gente ajudar nesse equilíbrio, tá? Mas é insuficiente quando você tem uma sobrecarga vindo lá de trás. Beleza? Depois eu vou deixar o DOI do artigo para vocês, se vocês quiserem mais detalhes, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é que a gente está com um compartimento fechado, a esclera, a gente tem que pensar como se fosse uma carapaça, como se fosse o nosso crânio, o crânio do olho, é a esclera, tá? E a gente precisa tentar regular tudo que acontece dentro, com uma camada espessa, fibrótica, né? Cheia de colágeno. Ela não tem tanta elasticidade assim para ajudar a controlar o que está acontecendo lá dentro. Você imagina se ela for mais espessa, tá? Aí a córeo capilar não tem para onde drenar esse excesso. Desculpa. Então aqui um diagramazinho, tá? Eu estou demorando na fisiopatologia, gente, porque eu acho que é o que é mais importante da aula. Se quiserem me interromper, pode interromper, tá? Então, um diagrama que o Spade tentou explicar para a gente. Então, você tem fatores intrínsecos ou extrínsecos causando, né, uma sobrecarga venosa. Isso aumenta a pressão venosa, que leva a um remodelamento venoso. Lembrando, remodelamento venoso, remodelamento vascular, libera substâncias, libera fatores inflamatórios, libera VGF, PDGF. Opa! Será que aí a gente vai conseguir explicar a neovascularização paracoroide e outras neovascularizações com liberação de VGF local? Talvez, tá? Você tem, então, com esse aumento, com essa remodelação, uma anastomose entre as vorticosas formando os paquivasos. Até aí tudo bem. Não é todo mundo que tem paquivaso que vai ter manifestação. Mas isso continua ao longo da vida. E aí começa a comprimir, né, aumentar a pressão
os corocapilares. E aí, o aumento da pressão na corocapilar tem alguns caminhos a seguir, né? Aumenta o líquido, o extravasamento subretiniano, né? Aumentando a pressão intersticial. E aí, a esclera pode ter habilidade ou não, né, de drenar esse fluido. Quanto mais espessa a esclera, menor essa habilidade. Então, por que será que o homem também tem um fluido mais persistente na serose? Talvez seja por isso, né? O aumento da pressão, né, intersticial ali naquela interface da corocapilar com o EPR também faz um leakage no EPR, através do EPR, fluido subretiniano, caso a esclera não consiga drenar, ok? Lesão a longo prazo do EPR. A lesão do EPR leva à lesão da corocapilar, ok? Diminuição da perfusão. Liberação de VGF. Neovascularização. Ok? A causa do fluido persistente não está somente na lesão do EPR. Vamos parar de achar que o EPR é o responsável por tudo e que ele dá conta de tudo. O problema não está nele. A lesão do EPR é consequência e não adianta a gente ficar estimulando o EPR o tempo todo para absorver fluido se o problema está lá atrás, na sobrecarga. Por isso que o micropulso não funciona para todo mundo na serose. Se não, a gente estimularia EPR de várias maneiras. Então vamos melhorar a bomba do EPR, né? Vamos dar a dorzolamida, né? Vamos... Não adianta. O problema é muito maior. O problema está na sobrecarga, o problema está no fluxo. Não adianta ficar exigindo muito DPR. Vai resolver temporariamente. Por isso que a gente tem recidiva. Fiz micropulso, maravilhoso, secou tudo. E isso não acontece na maioria dos casos. A maioria dos casos do micropulso, pelos estudos, nem diminui totalmente o fluido, grande parte não tem resposta nenhuma, e a imensa maioria tem recidiva, porque a gente não resolveu o problema. Por que a gente faz laser térmico na área de vazamento quando está distante ali da fóvea e isso não resolve 100% do problema? Parece outra área de vazamento. É óbvio. Se fosse só o defeito do EPR naquele local, estava resolvido. O problema não está no EPR. É na sobrecarga, no remodelamento. Mais uma vez, vascular. Né? Eu, quando li esse artigo, liguei para o Augusto Vieira, né, que a Tereza conhece, um grande amigo, que é glaucomatólogo de primeira e pesquisador. Falei, Augusto, está aqui a explicação para o glaucoma. Ele falou, calma também. E aí, ele já havia me falado há um tempo atrás que ele achava que essa questão do engurgitamento, da sobrecarga e da drenagem tinha uma influência muito grande, né? Talvez esteja aí, gente, os glaucomatólogos aí, se estiver alguém insistindo, vamos partir para a pesquisa disso aí, tá? Eu acho que isso pode explicar a deficiência na drenagem dos canais, ok? Então, vamos lá. Vamos tentar classificar agora, saindo um pouquinho da fisiopatologia, né? Todo mundo já tentou classificar serose de alguma maneira, vários autores, né? Nenhuma universalmente aceita, mas tem uma que a gente usa mais, é quase um consenso, né? Por quê? Por conta da progressão, característica variável, né? Nem a fisiopatologia a gente entendia, né? Você imagina tentar classificar a consequência. Mas ainda a gente usa a aguda e a crônica, né? E a crônica, a gente diferencia elas pela duração do fluido e principalmente nas alterações encontradas nas mais multimodais, principalmente de PR e fotoreceptor, tá? Aguda, a imensa maioria tem resolução espontânea do fluido até 6 meses, então não acha que foi o seu micropulso e o seu sua espironolactona via oral que resolveu a aguda, principalmente no primeiro episódio, ela ia melhorar sozinha, principalmente se você tirou os fatores de risco, tá? Ela não causa lesão severa no EPR, né? Nem na retina externa, lesões detectáveis pelo sistema de imagem que a gente tem hoje. Talvez tenha lesão que a gente ainda não consegue ver, tá? E a crônica, mais que 6 meses de fluido, e isso não é bem assim, tá, gente? Às vezes você tem 3 meses de fluido já com um monte de lesão irreversível, tá? Mas é só para a gente entender como é que a classificação mais atual faz, tá? E tem dano irreversível, né? Eu vou mostrar para vocês lá na frente com as imagens, podendo ter ou não repercussão clínica, né? Se for distante da fóvea, o paciente às vezes nem percebe, é um achado, tá? É um achado. E aí, fator de risco, né? Sexo masculino 3 a 4 vezes maior, o SPADE sugere que pode ser também
para uma esclera mais espessa nos homens, né? Corticoterapia, a gente já sabe que tem uma relação forte, mas com essa teoria nova do Spade, ele já questiona um pouco, né? Tem autores que falavam, não, mas o corticoide aumenta a permeabilidade vascular ali, ou ele lesa o EPR, ou é córtico sensível, e por isso, bom, nós já vimos que o problema não está no EPR, então esquece essa questão do corticoide lesando o EPR, não tem isso, tá? Como que ele age, ainda a gente vai precisar pesquisar agora baseado na teoria do Spade. Ninguém até agora conseguiu bater o martelo, como a gente sabe que tem risco, tá? O cortisol endógeno, o cortisol exógeno, se não fosse o Cushing, os pacientes de Cushing têm uma incidência maior de serose, mas será que o corticoide age ali nesse remodelamento vascular, né, aumentando a sobrecarga? Talvez, não dá para saber, né? O Spade até fala no artigo dele, tanta gente que faz corticoide, são milhões de pessoas no mundo fazendo uso de corticoide às vezes diário, e a minoria da minoria da minoria dessas pessoas tem manifestação. Ele fala, muito provavelmente, a imensa maioria, uma grande parte dessas pessoas que não tem manifestação, tem paquivaso ali. Então, será que não é porque o corticoide é amplamente usado? Não sei. Não tem como a gente saber ainda. Tá? Fica aí mais uma sugestão de pesquisa. Então, estabilidade emocional, personalidade tipo A, né? A gente sabe que também está relacionada, e o Iannuzzi falou muito disso, né? Gestação, a famosa serose gestacional, né? Alterações hormonais afetando a permeabilidade coroidiana, ou agora com a teoria do Spade, coloquei até em vermelho aí, é uma sobrecarga venosa que a gestante tem no corpo inteiro. Por que isso não está repercutindo para a coroide também? Né? Aí tem história familiar, alguns papers publicados, né? Com alguns polimorfismos de nucleotídeos, sistema complemento, e fator de risco para recorrência, corticoterapia, espessamento da coroide região subfoveal, vamos falar em paquivaso agora, né? Em anastomose, em overload, né? A gente ainda vai precisar provar isso, mas com certeza é o maior fator de risco. Mudança em estresse profissional, hipertensão arterial não tratada. Olha aí, né? Olha aí o fluxo do sistema vascular entrando de novo. Tem alguém com o microfone ligado aí. E aí eu peguei esse paper aqui, né, de 2021, muito interessante, né? Eles tentando correlacionar as doenças, distúrbios mentais com a incidência de serose, né? Eles fizeram uma revisão sistemática muito legal, de 10 anos, né? E interessante nesse artigo, existe uma correlação, mas o que eles encontraram, e surpreendeu eles, porque eles não estavam procurando isso, são distúrbios do sono, tá? Principalmente pacientes com distúrbio do sono, né? E uma relação não tão direta, mas eles conseguiram correlacionar e teve relevância estatística com a serose, né? Nesses pacientes, principalmente com distúrbio do sono. Né? E aí eles falam, olha, vamos investigar as alterações psiquiátricas relacionadas à serose, porque não só o estresse, mas distúrbios do sono podem ter relação. Né? Quais distúrbios do sono? Vamos pesquisar. Né? A gente sabe que, por exemplo, a apneia do sono dá alteração vascular a longo prazo. Né? Você tem hipóxia. Hipóxia, a gente tem alteração vascular. Né? Então, voltando de novo para o vascular, cada vez mais a gente vendo que o Spade muito provavelmente está certo. Tá? Tem gente que dá melatonina, né, para paciente com serose, não tem evidência nenhuma. Tá? Na verdade, o que a gente quer, a gente fica tão pé da vida que a gente não tem ainda como tratar esses pacientes, que a gente dá bastante placebo para eles. Né? E às vezes o placebo resolve. Então, fase aguda tem bom prognóstico na maioria dos casos, né? A sintomatologia inicial é variada, tem hipermetropização, né, por causa do edema, né, do descolamento, metamorfopsia, escotoma, e a resolução espontânea até 6 meses, 84% dos pacientes. Mas olha a recorrência. Mais da metade tem recorrência. Por quê? Porque o problema não está resolvido. Ele tem uma sobrecarga, tem um overload. Tá? E aí os fatores de risco da doença prolongada, né? Espessura coroidiana maior que 500 micras, déficit maior que 50 micras, 40 anos ou mais, e atrofia de fotorreceptores e área de descolamento seroretiniano e debriga no lar. Isso aqui já é característica da fase mais crônica, tá, gente? Então, ela não entra muito na fase aguda, mas como os papers falam também isso como fator de risco para recorrência, né, para virar a fase crônica, a gente tem que colocar aqui. E quanto maior a quantidade de fluido, né, não só a quantidade de tempo que o fluido está lá, maior chance de lesão de fotorreceptor, né?
Então, aqui só uma imagem aqui mostrando um OCT da fase aguda, né? Você tem esse descolamento em dome shape, né? Bastante fluido subretiniano. Veja que não tem descolamento do EPR ainda. Você já tem os PAC vasos e uma coroide de 526 micras, né? Então, vamos lá. Lembrando, PAC vaso não é só dilatação do vaso pré-existente, tá? É muito provavelmente, uma anastomose interverticosa, né, na zona onde não era para isso estar acontecendo, tá? Então, a anjo, né, bem característica, a gente tem o pooling, né? Você tem um aumento da fluorescência focal, né? Ela é progressiva ao longo do exame, tá? Cuidado com fumaça de chaminé. Não, tem fumaça de chaminé, tem que ter fumaça de chaminé. O smokestack, a fumaça de chaminé, é menos que 10% dos casos, tá? Então, olha a característica da anjo, né? Ó, a fluorescência está aumentando, né? A hiperfluorescência está aumentando. Ao longo do exame, ocupando o mesmo espaço, é o pooling, tá? Isso é mais característico da fase aguda. Que espaço que ela está ocupando? O espaço onde tem aquele descolamento, tá? E aí você vê áreas de perfluo adicionais devido ao aumento da permeabilidade vascular coroidiana. Lembrando que a anjo não é legal para ver coroide, né? A angiografia fluorescente. Outras características que eles chamam da mancha de tinta, que é muito mais comum que o smokestack, né? O ink blot, a mancha de tinta. E o smokestack, a fumaça de chaminé aqui. Esse paciente tem várias, né? E a endocianina, né? O padrão na endocianina, que é o nosso padrão ouro, né? Para a serose, para as paracoroidopatias em geral. O padrão dela na fase aguda é bem similar ao da angiografia fluorescênica, né? Onde você tem vazamento na anjo, provavelmente é onde tem um aumento da permeabilidade coroidiana na endocianina, ok? Você tem muito mais visibilidade, muito mais áreas de hiper visíveis, né? Na endocianina, obviamente, é um exame para a gente ver coroide, né? E as áreas de hiperfluorescência na AGE, na angiografia, são muito mais extensas na endocianina, obviamente. Né? Os vasos coroidianos estão dilatados. Na verdade, o que você está vendo, né, é a região bem interna aos PAC vasos, ok? A autofluorescência é interessante, não é fundamental, mas é um exame que eu adoro, né? Você tem nessa área do descolamento uma borda hiperalta, com essas áreas de hipoalto que coincidem com as áreas de vazamento na anjo, né? Tem gente estudando paquicoroidopatias usando autofluorescência. Como a gente sabe que a lesão inicial não é do EPR, né? O EPR é consequência, talvez a gente fique bastante limitado, né? Não acho que seja um exame fundamental. Okay? Aqui uma imagem multimodal, né? Análise multimodal da fase aguda. Então aqui você tem um descolamento seroso, né? Na retinografia colorida, que se reflete no OCT. Veja, você tem a coroide espessada, você tem o PAC vaso, você não tem descolamento do EPR ainda, você só tem descolamento neurosensorial, né? Aqui, ó, que legal, uma imagem do anfase, né? Mostrando essas áreas de anastomose, né? Na watershed zone. Olha que legal esse OCTA da coroide, né? Apesar de eu achar que o CTA para ver coroide é bem ruim ainda, né? É bom para ver neovaso e olhe lá, também não é fundamental. Eu não odeio o CTA, não, tá? Minha pesquisa, minha tese de doutorado é o CTA, mas por eu fazer tanto há tantos anos, eu fiquei muito mais crítico, né? Olha essas áreas aqui, gente, de diminuição do fluxo, ó. Olha que interessante, né? Quando a gente vê o coro capilar. Esse slab está na coro capilar. Olha que interessante, né? Olha a compressão da coro capilar. É uma isquemia mesmo, tá? Na anjo, a gente vê já aqui essas áreas de vazamento, né? Você vê em dois tempos diferentes, aumentando, ok? O pooling. A endocianina, com essas anastomoses, a dilatação vascular grande da coroide, o PAC vaso aqui na watershed zones, e aqui, no final, a gente já vê as áreas de extravasamento, tá? Vamos falar um pouco da crônica agora, né? A sintomatologia está diretamente relacionada à localização, extensão e quantidades de áreas de PR em atrofia, obviamente, né? Se está pegando a região foveal, vai ter muito mais sintomatologia, né? Então, você pode ter várias áreas de descolamento seroso, mas você pode ter um único e mesmo assim ser crônico, né? O que não é comum. Normalmente, você tem vários DEPs e várias áreas de descolamento seroso, né? Está mais associada à área de atrofia do EPR da retina externa. Descolamento persistente maior que 6 meses, a gente engloba na fase crônica.
E os pacientes com fase crônica, quando chegam para a gente, às vezes não referem história prévia. Ah, você estava com a fase aguda e virou crônico. Não, normalmente eles já chegam para a gente na fase crônica. Tá? Tem duas hipóteses para as alterações do DPR, agora a gente já sabe qual é a mais aceita, né? Então, você tem uma presença de líquido subretiniano por um longo período causando dano, tá? E uma disfunção coroidiana afetando diretamente o EPR. E aí, qual das duas? Né? As duas, tá bom? A gente aqui está falando da causa, tá? Da consequência, tá? Vamos lembrar da causa que está lá atrás, no fluxo, na sobrecarga. Sobrecarga. A palavra para vocês, a partir de agora, é sobrecarga. Olhou para o paciente com qualquer pacoredopatia, principalmente ulcerosa, pensa na sobrecarga. Isso vai ajudar vocês a direcionar o teu tratamento e orientação do seu paciente, né? Você pode ter membrana vascular secundária, né? Não necessariamente a neovasculopatia pacoroide está associada à fase crônica da doença, isso os trabalhos já mostraram. E o acometimento bilateral mais comum acima de 50 anos e maior chance de cegueira legal, ok? Então, aqui só um OCT dos biomarcadores da fase crônica, né? Você tem os debris celulares, né? Que isso já é lesão de fotorreceptor, né? Você tem atrofia de fotorreceptor do DPR. Então, vocês vissem esses debris, aquela imagem que eu mostrei lá atrás, olha, aqui eu já estou vendo uma fase mais crônica, eu olho muito para esses debris aqui, tá? Você não tem mais elipsoide íntegra. Você já tem DEP pequeno aqui, já está descolando o EPR também. Isso é disfunção grande já. Já é compressão grande da córrea capilar. A córrea capilar diminui e você tem um aumento Você não grande. repara, não, que eu estava no meio da aula e o pai me ligou. Alguém ligou aí. Isso. E aí você tem a camada de Hartley bastante dilatada. Tá bom? Por quê? Sobrecarga. A fase crônica da anjo, olha, você tem múltiplos pontos de vazamento, você tem, que chama daquela lavagem aqui do EPR, né? O sinal da calha pode aparecer nas duas fases, né? Mas você tem múltiplas áreas de hiperfluorescência, você já tem o EPR lesado. Na fase crônica, eu acho que a autofluorescência é legal para você poder acompanhar, né? Na autofluor. Você tem um vazamento irregular, você não consegue mais falar que é só pooling, você tem esse líquido bastante irregular, e você tem essas múltiplas áreas de atrofia do EPR. Né? Na endocianina, você vai ver os paquivasos, as anastomoses, né? Esse aumento da permeabilidade, uma dilatação dos vasos da coroide grandes, e um aumento maior ainda da permeabilidade vascular, ok? Eu queria falar dessa aqui, eu coloquei aqui, inclusive, porque já estava numa aula minha de serose, eu tirei para tentar encurtar, mas, curiosamente, terça-feira passada, uma residente me chamou, né? Estava no meu ambulatório, doutor, eu estou aqui, né, com uma distrofia viteliforme do adulto, né? Mas alguém indicou injeção de anti-VEGF, melhorou. E eu nunca tinha visto essa paciente. Eu bati o olho, eu olhei o fundo de olho dela, falei, não, isso aqui não é. Né? Isso aqui é degeneração cistoide, degeneração cistoide posterior, tá? Que é uma manifestação da serose crônica. E que em 50% dos casos tem membrana vascular. Tá? Provavelmente foi por isso que a paciente melhorou. O prognóstico visual é péssimo desses pacientes, né? É depósito de fibrina, né? Você tem realmente lesão irreversível ali, né? Da retina externa toda. E EPR também. Ela aparece de duas maneiras, principalmente, né? O depósito de fibrina, o fluido subretiniano, a gente vê nessa imagem aqui, né? C e D. E você tem esses espaços cistoides aqui também, né? Que estão presentes no OCT, mas não tem vazamento na anjo. Tá? Queria mostrar isso para vocês, porque às vezes vocês vão se deparar com isso e vão tratar como uma coisa sendo outra. Tá? Tem esse paper que fez uma revisão e mostrou que o tratamento, e a gente vai ver, vai falar lá na frente, né? Ou quando você tem neovascularização com anti-VEGF ou PDT, que é o padrão ouro ainda, né? Para serose, ele é muito, muito benéfico para melhorar o líquido, né, o vazamento, diminui bem o fluido, mas a visão continua a mesma coisa. Então, funcionalmente, esses pacientes evoluem muito mal, ok? Aqui eu só coloquei as imagens de OCT e OCTA, né, e algumas de autofluor, das manifestações das pacorodiopatias, né? Então, você tem aqui na serose, né, a fase aguda da serose aqui no A, né? Aqui epiteliopatia pacoroide, né?
Aqui você tem uma neovasculopatia, aqui não parece ter nada, você tem aqui que parece ser um paquivaso, talvez o sinal da dupla camada querendo começar, e quando a gente vai para o CTA, a gente acha a neovascularização aqui, né? Ah, você acha o CTA fundamental para a gente procurar a neovascularização cancerosa? Né? Ajuda. É fundamental? Não. Você tem biomarcador, né, no BASE-SCAN, né, que te mostra, né, uma reprodutibilidade muito grande, uma sensibilidade grande, que pode ter neovascularização ali. Esse sinal da dupla camada é uma delas, né? Se procurar os feeder vessels, né, os vasos nutridores da membrana, também, tá? Tem gente que faz assim, bom, tá esquisito, eu não sei o que é, eu vou fazer anti-VEGF, se melhorar, tinha membrana. Pode ser uma maneira, né? Um teste terapêutico. Eu não acho o ideal, tá? Aqui uma polipoidal, tá? Veja que todos esses têm em comum os paquivasos e a coroide mais espessa, né? A escavação coroidiana focal, vou mostrar uma imagem de uma paciente minha depois, olha aqui, tá? A progressão, que foi até para o Image Bank da ESS, né? A síndrome hipercoroide peripapilar, tá? Que são essas anastomoses, hoje a gente sabe que são anastomoses peripapilares, que pode levar até a noia, tá? Pode levar a neurite, pode levar a edema de papila, tá? Será que isso também não explica o glaucoma? Progressão do glaucoma? Não sei, né? Pedir para o Dr. Augusto Vieira pesquisar. Esse é um paciente minha, né? Com uma escavação, olha o tamanho, né? Já bem mais crônica, já tem um desabamento mesmo da coroide. Essa paciente veio nessa consulta, eu já fiz o ACT na hora, depois ela desapareceu. Eu nunca mais tive notícia, pedi uma série de exames, mas ela sumiu, né? Tem uns 4, 5 anos isso já. Está até no Image Bank da SES, que eu fiquei bem assustado, né? Chama bastante atenção. Então, agora, o que a gente tem até 2022, né, de abordagem terapêutica baseada em evidências, a nossa meta tem que ser a preservação funcional, gente, tá? Então, não vamos sair dando tiro, né, de laser de diodo, de argônio na mácula das pessoas, tá? Sem evidência científica que isso funciona, tá? Então, vamos tentar ser o menos destrutivo possível numa doença que já está destruindo o paciente. Óbvio que a gente tem que tentar reduzir, né, o tempo e a quantidade de fluido, tá? Mas, primeiro de tudo, vamos focar no alívio da sintomatologia e a preservação de fotorreceptor e camada externa retiniana, tá bom? Você tem que prevenir a cegueira no final das contas, tá bom? E você faz isso, primeiramente, eliminando o fator de risco. Está em corticoterapia? Vamos fazer uma cartinha para o reumato, para o pneumo, vamos ver se dá para substituir, né? Vamos investigar. Será que agora a gente sabendo desse overload, será que não vale a pena a gente investigar outras causas de sobrecarga venosa, né? Uma fístula carotídica venosa, por exemplo, né? Vamos ver se está acontecendo alguma coisa lá que está diminuindo esse retorno, está causando essa sobrecarga, tá? Antes de sair dando placebo para todo mundo, tá? Os estudos já mostraram que o aldactone não é tão eficaz, tá? A maioria dos papers mostraram isso, eu vou falar lá na frente. Então, falando da fotocoagulação, cuidado, né? Ela é mais usada hoje, a gente usa nas áreas onde tem vazamento, bem distante da foto, mas mesmo assim você está causando dano. E a gente sabe que isso não resolve 100%, vai ter recidiva. Então, vamos ter cautela. Não é para usar? Não estou falando isso, mas vamos ter cautela, né? Vamos pensar que a gente está destruindo tecido ali, tá? Tem um interessante, né, para contar para vocês. Eu tive, agora eu lendo a teoria do Spade, talvez explique o que aconteceu. Eu tenho um paciente, ele estava com uma cirrose crônica já, 9 meses já de vazamento, nada melhorava, eu fazia micropulso, nada, né? Isso há uns 3 anos atrás, eu fazia micropulso, nada, e dava aldactone. E o paciente, a gente não conseguia fazer PDT, ele não queria pagar, e eu ia pedir para ele para São Paulo, ou para BH, e ele, não vou pagar para fazer, e o paciente piorando. O paciente ele tinha uns 50 anos, mais ou menos. Ele fez uma rotura na média periferia, próximo do Equador. E eu fui lá e fotocoagulei. Fiz bastante laser, porque era uma rotura que me preocupou bastante. Era temporal superior. Fiz bastante laser, até aproximei do Equador, né? O laser. Esse paciente, com 3 meses, 4, melhorou o fluido. Nunca mais vazou. Na época, eu não achei explicação para isso. Agora, talvez eu tenha mudado
o fluxo. O SPADE até sugere que isso pode ser uma possibilidade terapêutica. Uma panfoto na periferia temporal chegando até próximo da ampola da vorticose. Será que eu não fotocoagulei ali próximo e mudei totalmente esse fluxo? Tirei essa sobrecarga e levei para outro lugar? Provavelmente. O cardíaco tem um caso, né? Ele tem um caso onde um fellow precisava fazer uma fotocoagulação, tinha um vazamento, e ele foi fazer, era para ele fazer na arcada inferior, uma coisa assim, faz muito tempo isso, na área que estava vazando, e ele, pela lente invertida, ele fez na arcada temporal superior, e o líquido do paciente desapareceu da mácula, e já era uma cirrose crônica. Será que ele não mudou o fluxo? Agora, difícil a gente conseguir justificar um estudo, né? Queimar a retina sadia do paciente para mudar o fluxo vascular, para secar alguma coisa que está, né, para diminuir a sobrecarga na mácula, né? Diminuir o overload nesses paquivasos, nessas anastomoses. Mas é uma coisa para vocês pensarem, tá? Então, a gente sabe que não evita recidiva e não deve ser a primeira escolha, principalmente na fase aguda. Vamos parar de tratar a fase aguda, porque ela melhora sozinha. Tratar com coisas que a gente sabe que não tem, né, evidência, tá? Laser micropulso, tem estudos mostrando que melhora sim. A minha experiência com micropulso é boa, eu faço nesses pacientes, né? Fase aguda eu espero, eu elimino o fator de risco, né? Nas primeiras 3 semanas eu elimino o fator de risco, eu não trato de cara, tá? Se eu ver que a coisa não está indo por um bom caminho, mesmo eliminando o fator de risco, né? Estresse, corticoterapia, né? Sono, aí eu parto micropulso. Melhora, não seca completamente dependendo do tamanho do fluido e sempre recidiva, tá? É difícil a gente saber a dose eficaz. O micropulso é muito teórico, né? Pigmentação da mácula é diferente nas pessoas, né? Eu discuto muito isso com o cardíaco. E ele concorda. Pigmentação da mácula é diferente. A gente não sabe qual a dose que a gente tem que dar ali para não causar dano e estimular o EPR, tá? Não dá para saber isso. O Spade questiona muito o micropulso por causa disso. Ele não gosta de coisas que não tem explicação plausível e que você não consegue ver, né? O Place foi um trial com bom nível de evidência, né? Ele comparou o micropulso com PDT meia dose e meia fluência, né? Que é feito hoje, né? O Laurentino, em Vitória, tem uma ótima experiência com PDT para serose, com resultados excelentes, né? E o micropulso funcionou, mas o PDT se mostrou muito superior, né? É mais eficaz na doença crônica com área focal de vazamento. Um pouco eficaz em vazamento difuso. Por quê? Porque o EPR já está todo lesionado. Você está tentando estimular o EPR a absorver líquido, mas o EPR está doente, né? Líquido residual persistente na imensa maioria dos casos e ainda muito teórico, com pouco benefício prático. Tá? Eu vou passar rápido por algumas coisas aqui, porque a gente já avançou muito no tempo. Então, a termoterapia transpupilar, que também é um tiro no escuro, né? O mecanismo não está elucidado ainda. Todos os papers sobre o número pequeno de paciente, resultado conflitante, bem questionável, né? Então, a gente precisa de um trial maior, tá? Com o número de pacientes, que talvez seja direcionado agora para essa mudança de fluxo, não sei. Tá? A gente usa o laser de diodo lá, é muito usado, né, como adjuvante nos tumores, nas metástases de coroide, nos melanomas. Tá? Se aumenta a temperatura na área tratada, tivendo proteína reparadora da PR. Né? Mas talvez a gente fazendo o TTT agora, a gente mude o fluxo. Talvez a gente faça numa região, né, longe de lá, para ter um remodelamento vascular lá e melhorar o fluxo na coroide. Pode ser uma, tá? O anti-VEGF, né? As evidências mostram que melhora só nos casos onde tem neovascularização, tá? E os papers sugerem que a gente tem que restringir eles para quem apresenta sinal de neovasculopatia para coroide ou de polipoidal, tá bom? Beleza? A gente não tem um estudo grande ainda depois do advento do CTA, tá? O Aldactone, que eu falei para vocês, até 2019 tinha publicação mostrando efeito positivo, e depois com o VIT Trial, principalmente, né, da eprenolona, mostrando que não tem tanto benefício assim, tá? Será que seria um efeito placebo? Né? Tem os efeitos adversos, alteração do potássio e giacomatia como principais efeitos adversos. Lembrando que a maioria dos papers são com a eplerenona, que é muito parecido, tá? Que também é um antagonista do mineral e do glicocorticoide, né? Mecanização similar da Dactore, não tem no Brasil, né? Também altera o nível de potássio, mas aí veio o VIT, né? Que comparou, que inclusive foi no congresso da Academia Americana de Oftalmologia em Chicago, acho que 2019, não sei se foi 18 ou 19, que eles mostraram os primeiros resultados, né? Minha crítica a esse estudo, ao VIT,
foi a arrogância do autor, né? No final do estudo ele fala que não é para usar, que vai causar mal, que não, isso é de uma arrogância extrema, né? Você pode mostrar os seus resultados, né? Dizer que não tem benefício, mas você pedir para os oftalmologistas pararem de usar, né? Você é de uma arrogância extrema, né? Então, minha crítica. Depois, se você tiver a oportunidade de ler o paper, é um paper muito bem feito, muito bem desenhado, muito bem estruturado. Eu não gostei muito também na forma como eles selecionaram os pacientes e como eles avaliaram a melhora, né? Eles fizeram uma avaliação de melhora funcional, mas a quantificação do fluido não ficou muito bem demonstrada, mas foi um bom desenho, tá? Teve significância estatística. E o Spectra, né, que fez a comparação da pregnenolona com o PDT meia dose, obviamente que o PDT foi muito superior, né? Então, outros tratamentos propostos, né, a gente tem tudo isso aqui na literatura, né, até rifampicina, tratar o H. pylori, tem de tudo, tá? Tem de tudo. Mas nenhum com N interessante para a gente poder bater o pé e falar, não, dá para usar, tá? A fase aguda, então, tentar não tratar nos 3 a 4 meses, eu acho que isso muito tempo. Eu estou falando aqui o que os papers falam, né, o que os reviews falam, mas eu acho que esperar esse tempo é muita coisa, tá? A não ser que você tenha, né, tratar logo de cara acometimento bilateral, necessidade rápida da melhora da visão para atividade profissional, história prévia de fluido subretiniano, persistência de fluido subretiniano causando lesão de PR fotoreceptor. Tratar como, gente? A única coisa que a gente tem hoje eficaz, ainda comprovado, é o PDT com meia dose, tá? Eles usam meia dose e meia fluência. Por que meia dose e meia fluência? Você causa muito menos dano a longo prazo, tá? Lembrando, PDT, a gente injeta o Visudyne, né, na circulação, e o laser vai lá e age naquela região para diminuir a permeabilidade da coroide. Então, aí você está tratando mesmo a coroa capilar, tá bom? Por isso que ele é tão eficaz, tá? Se você tiver disponibilidade de PDT, que no Brasil a gente tem, né, a gente não está conseguindo comprar, mas, né, o Visudyne pode ser o micropulso ou o laser focal em líquido distante da fóvea, que eu questiono um pouco, tá bom? O micropulso eu ainda tento, que é o que a gente tem em mãos, com algum nível de evidência, tá? Então, evitar tratar a fase aguda, vamos lembrar para eliminar fator de risco. Fase crônica, então, fluido subretiniano por 4, 6 meses, mais com ponto de vazamento na anjo, né? E você tem aquelas já hiperfluorescências na endocianina, né? E sem sinais de neovascularização. Primeira escolha, PDT, meia dose, tá? E meia dose e meia fluência, que eles chamam, tá? Tem um ótimo nível de evidência e a gente vê que os pacientes melhoram mesmo, tá? Eu não tenho muito acesso ao PDT, poucos pacientes meus conseguiram fazer, ou em São Paulo, ou em BH, então, e no Brasil a gente tem o acesso pequeno, é caro, né? E a gente, é cada vez mais difícil conseguir a medicação, né? Se tiver presença de neovascularização, a gente sabe que o anti-VEGF é bastante eficaz, né? Se tiver persistência do líquido, né? Fazer o novo PDT, ou micropulso, ou observar, é o que os estudos sugerem, tá? Lembrando que para fazer PDT, obrigatoriamente tem que ter endocianina, tá? Para a gente saber a área a ser tratada. Então, agora, possíveis tratamentos baseados na teoria nova, né, proposta pelo Spade. Ele sugere duas coisas. Descompressão cirúrgica das vorticosas, né, técnica de Brockhurst. O que é isso? Fazer janela na esclera. Lembra do tratamento da simodifusão uveal? Muito parecido. Você faz janelas esclerais, diminui essa sobrecarga, se alivia esse engurgitamento lá dentro, essa sobrecarga, ok? É uma proposta terapêutica, tá? Fotocoagulação retiniana da periferia até o equador temporal. Talvez seja o que eu tenha feito naquele meu paciente, tá? Se diminui a sobrecarga venosa na região macular, tá? Mas o próprio Spade questiona isso, né? Você vai ficar lesando o tecido, né? Fazendo dano tecidual, tirando o campo visual do paciente, em troca de uma coisa que você não sabe se vai responder. Mas está aí uma proposta terapêutica baseada nessa nova hipótese, tá? Que só para mostrar para vocês, um paciente pré e pós-PDT, né? A gente vê que a gente tem a fase crônica, você começou os debris aqui, tem múltiplas áreas de defeito do EPR já, né? Múltiplas áreas de vazamento, né? Pré e pós-PDT, como melhora, né? A gente consegue ver que até fotorreceptor voltando para a linha de base aqui, os pacientes têm uma melhora anatômica e funcional também, tá? E nessas regiões, dificilmente tem recidiva, né? Então, às vezes, a gente está mudando o overload, a sobrecarga para outra região, para outra anastomose, para outro paquivaso.
né? Por isso que tem extravasamento na outra região. A gente conseguindo tratar a região foveal e perifoveal, já é um ganho muito grande. Pena que a gente não tem acesso fácil ao PDT. Então, para a gente finalizar, take home, né? Que a gente precisa levar dessa aula. Né? As paracorodopatias parecem ser consequência da estase venosa crônica nas vorticoses. Talvez com um componente sistêmico, né? Muito maior do que a gente estava pensando, né? Uma sobrecarga que vem lá de antes, tá bom? Beleza? Vamos pensar no sistema venoso, no sistema vascular como um todo, né? Até hipertensão pulmonar. Remodelamento vascular, né? Através das anastomoses interverticoses, é fundamental na fisiopatologia da doença. E os PAC vasos são anastomoses, localizados principalmente nas watershed zones, onde não era para ter, né? Vaso tão grande, né? Veia tão grande, ok? E principalmente na região macular e peripapilar. Por isso, a síndrome paracoroide peripapilar tem uma grande explicação para ela, tá? E aí, ele sugere que a gente deve substituir o termo paracoroidopatias por coroidopatia sobrecarga venosa. PDT ainda é o tratamento de escolha mais eficaz, mais a escassez do Visidyne, da verteprofina, então é um tratamento praticamente inviável no Brasil. Tomara que a gente tenha acesso, volte a ter acesso amplo, tá? E que mais gente tenha o PDT para ajudar esses pacientes. Novas abordagens de diagnóstico terapêutico devem surgir nos próximos anos baseadas na teoria de Stage. E só para a gente lembrar, a endocianina Whitefield foi fundamental para a gente entender a fisiopatologia, mas é um método ainda invasivo de acesso restrito. A gente sabe que esses aparelhos Whitefield são caríssimos, né? Aqui minhas referências, e aqui, como eu faço em todas as minhas aulas, meu agradecimento a todos os meus mestres, né, que passaram pela minha vida, que ainda estão presentes nelas. Não estão todos aqui, mas eu acho que a maior qualidade do ser humano é a gratidão, né? E se não fosse por essas pessoas, eu não estaria aqui falando para vocês hoje. Então, eu devo tudo a eles, tá? Toda a minha trajetória profissional até agora, a essas pessoas. Tem muitos outros que não estão aqui, porque não cabe realmente na tela, mas não são menos importantes que esses. E aqui embaixo, uma foto de alguns dos nossos fellows no último Congresso de Retina, e a gente espera aí os retinólogos no Congresso do Rio de Janeiro no ano que vem, que vai ser sensacional. Obrigado a todos, gente. Desculpa pela aula extensa, tá? Não tinha como falar menos que isso. Muito bom. Meu amigo, parabéns demais pela aula, Nelson. Super completa, de A a Z, entendeu? O que eu achei interessante foi esse artigo, né, da nova terminologia da coridopatia de sobrecarga venosa. A gente tem que se habituar, quando vem nomes novos, a gente sempre tem que pôr em mente isso. Então, você brilhantemente destrinchou, né, o SPADE aí, de A a Z. Então, parabéns mesmo, a aula foi fantástica. Não sei nem se tem Obrigado. alguma pergunta, porque você falou de tudo, né, do tratamento, das classificações, da Estou aberto aqui, fisiopatologia. pessoal. Eu estou à disposição de vocês. O horário é de vocês aí, né? Já foi mais de 1 hora já, mas Ô, Nelson, fiquem à então, vontade. só uma perguntinha. Fala. Você agora, né, com esse artigo do SPADE, que veio assim para a gente como uma luva, né, para explicar muitas coisas que antes não se encaixavam. Sim. Então, para você, mudou alguma coisa na sua condução em relação a essa nova terminologia? Na condução, ainda não, porque o que a gente mostrou lá, a fase aguda a gente não trata, e a fase crônica, a primeira escolha é o PDT. Eu continuo fazendo micropulso, né? Confesso para você que às vezes dá vontade de dar uns tirinhos térmicos ali perto da vorticose, mas não vou fazer isso, né? Mas o dedo costa, né? Por enquanto não, mas eu confesso que eu já estou olhando, inclusive para o OCT desses pacientes, né? Eu faço modo EDI em todo mundo, né? Eu tenho espectrais aqui, eu faço modo EDI em todo mundo. Eu estou começando a olhar com mais carinho, né, para esses PAC vasos no OCT, né, tentando achar alguma coisa, né? A condução dos casos não mudou em nada. Eu ainda elimino o fator de risco, né? Eu faço tudo igual eu coloquei ali, mas a minha mente abriu. Eu estou procurando mais coisa. Eu conduzo da mesma maneira, mas quando a gente faz pesquisa, a gente fica curioso, né? Não tem jeito. Exatamente. A gente é curioso, o pesquisador é curioso, não tem jeito. Eu quero ficar cutucando as coisas. Então, eu tô assim, quando eu vou laudar um OCT de serosa ou de qualquer outra pacoroide aí, que a gente vai mudar um pouquinho esse nome, eu tô olhando coisas que eu não olhava antes, procurando, assim como o Spade fez, né?
Estou longe Exatamente. de ser um SPADE, mas a gente tem que dar a nossa contribuição. Sabe o que eu mudei um pouco, Nelson, desde que, né, veio esse artigo do SPADE e todos os outros, né, depois, eu comecei a encaminhar alguns pacientes para o angiologista, porque Ótimo. eu vi Perfeito. vários perguntei, você está com varizes de membros inferiores? Eu comecei a Isso. pesquisar e Perfeito. muitos. Teve um Tinha. deles que fez um duplex scan e até fez aquela cirurgia de ponte safena. Você Sim. acredita? Um paciente Tá jovem de vendo? 42 Tá anos. vendo? Tá Então, vendo? assim, eu estou achando que tem várias coisas nesse Muita quebra-cabeça que estão se coisa. encaixando melhor. Muita coisa. É um sistema interligado. A gente não olhava Exatamente. para isso. Eu falei da lei de Starling lá, né? A cardiologia usa muito isso, né? Quando a gente aumenta o retorno venoso, o coração aumenta a contração, né? A gente não consegue fazer isso no coroide, né? Por Ô, isso que as Nelson, coisas acontecem. daí surge um outro trabalho, né? Assim, quem sabe um Com trabalho aí certeza. das Exatamente. correlações Vamos venosas ver se esse periféricas. paciente não está com uma sobrecarga, né, nas Exatamente. câmaras Isso é um trabalho, cardíacas, hein, gente? E Neifer, vamos entendeu? pensar nisso aí também. Agora a gente tem um mundo para explorar, né, graças ao SPADE. Então, como eu te falei, eu não mudei a condução ainda, mas já estou começando a olhar com mais carinho para essas coisas, entendeu? Isso, inclusive, eu estou pensando, será que tem um jeito de eu medir a espessura escleral? Vamos ver, vamos comparar. Eu fico agora, o tempo inteiro, caçando encrenca. Mas que ótimo, muito Tá bom. bom. Adorei você ter destrinchado esse artigo aí para todo mundo que Obrigado, eu que assistiu. agradeço. É muito recente e vamos nos habituar a essa nova terminologia que vai ser essencial daqui para frente. Muito bom. Alguma pergunta aqui no chat? Eu acho que só elogios, tá, Nelson? Igual eu já esperava mesmo. Você é Obrigado. muito estudioso, se empenhou Ternísia está muito. aí, TT está aí, Ternísia foi minha Denise é residente, sempre presente, né, sempre Denise? presente. Carol, pô, tô vendo os meus grandes amigos da fundação, Carol, a Evelyn, minha fellow, super fellow. Ai, que Obrigado, gente. bacana. Obrigado pela presença, tá? Obrigado mesmo. Desculpa aí pela aula extensa, mas não tinha como Que falar menos. isso, muito bom. À E aí, ela disposição. perguntaram aqui se será disponibilizada. Sim, nós temos as nossas lives, todas gravadas no nosso canal do YouTube. Então, possivelmente, essa a doutora Denise Pagini, em breve, vai disponibilizar também. Sim. Então, eu agradeço a presença de todos, principalmente do Nelson aqui, que se dispôs a falar tão, né, magnificamente aqui para nós. E semana que vem teremos uma aula da doutora Denise, vou colocar nas redes, sobre miopia. E teremos um recesso aí apenas de uma semana e voltaremos em 1º de agosto, logo após a aula da doutora Denise, na próxima semana. Então, Nelson, só gratidão, que eu acho que na Obrigado, vida Tereza. esse jogo da gratidão é para É isso sempre, a aí. lei do retorno, ela é poderosa, né? É isso Então, aí. o que você faz o bem aqui, colhe lá na frente. E acho lindo Obrigado. você ter essa mensagem de gratidão. Eu acho que se todo ser humano fosse assim, o mundo seria muito melhor, né? Concordo. Então, foi um prazer ter Obrigado. você aqui conosco. Eu que te agradeço, tá? Obrigado, Tereza. E É uma boa honra noite a para mim. todos. Estou Fiquem sempre com à Deus. disposição. Até a Boa próxima noite, aula, se pessoal. Deus quiser. Obrigado. Boa noite. Tchau. Boa noite, Tereza. Parabéns, Obrigadão. Nelson. Aula Tchau. brilhante, viu? Obrigado, Um Carolzinha. Boa abraço. noite. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Vamos brincar, Jufinho. Puff.